Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a utilizar as informações geográficas no Excel. Então, nós temos aqui na aba Dados, uma opção aqui, ó, tipo de dados, e nós temos aqui a opção geográfico, moeda, organização e ações. Cada uma delas eu posso obter dados específicos, por exemplo, sobre moeda, Brasil para dólar, por exemplo. Se eu venho aqui e clico em moedas, eu tenho então aqui, por exemplo, o preço do valor hoje de reais para dólar. Se fosse de dólar para reais, então eu tenho aqui o meu valor aqui também. Então, notem, eu consigo aqui pegar o valor diário da minha cotação. A mesma coisa eu consigo aqui informações em relação às ações, por exemplo, a esta ação aqui da Petrobras. Então, se eu venho aqui, clico em ações, ele vai me dar qual é a ação, e eu tenho aqui, por exemplo, eu quero que traga aqui agora qual é o mais alto que teve no dia de hoje. Então, ele também vai trazer aqui informações referentes a esta ação no dia de hoje. É um pouquinho diferente daquela função histórico de ações, né? O histórico de ações traz todo o histórico. Aqui ele vai trazer apenas os dados atuais, os dados de hoje. E nós temos aqui daí também a parte da geografia. Então, na geografia eu consigo trazer dados referente a uma região geográfica. Por exemplo, vamos colocar aqui Brasil. Vou trazer aqui dados da região do Brasil. Então, primeiramente, ele vai trazer o seguinte, se existir algum outro nome Brasil no mundo, ele vai trazer e vai pedir para você selecionar qual é que você quer. Então, aqui eu tenho o país, e tem uma cidade aqui, que também chama-se Brasil. Então, eu vou selecionar aqui essa opção aqui do Brasil, e aqui ele vai me trazer diversas informações, como, por exemplo, abreviação, área, capital, código da moeda, descrição. Então, eu quero aqui, por exemplo, população. Então, ele vai me trazer aqui a população referente aqui ao Brasil. Eu posso aqui inserir outros dados referente ao Brasil. Quero o PIB, o nome oficial, e ele traz aqui então subdivisões, quantas subdivisões nós temos aqui. Então aqui traz aqui todos os estados aqui do Brasil. E nós podemos também aqui nesse conjunto de estados, nós podemos selecionar o conjunto de estados e podemos trazer aqui daí outras informações em relação ao estado. Então, ao estado eu quero aqui, por exemplo, qual é a população do estado. Então, ele vai me trazer aqui a população desse estado. Eu tenho informações diferentes. Note, aqui para o estado, eu tenho uma quantidade de informações que elas são diferentes das quantidades de informações que eu tenho aqui para o meu país. Por que é importante utilizarmos a parte da geografia? O tipo de dado geográfico é uma ferramenta poderosa para trabalhar com informações relacionadas a localizações geográficas, como cidade, estado, países e regiões. E esse tipo de dado vai permitir que você obtenha informações detalhadas e faça análises baseadas em localizações diretamente dentro do Excel. Então, alguns exemplos: analisar a população de diferentes cidades, fazer um planejamento logístico de entrega entre diversas cidades, analisar a proximidade com áreas ambientais, criar mapas para projetos de geografia ou estudos sociais. Nós temos aqui um exemplo, então, com os países da América do Sul. Então, vou marcar esses países, vou clicar lá em Geografia. Note que ele colocou um ícone diferenciado aqui ao lado de cada nome e abriu aqui para eu selecionar os dados.
Então, por exemplo, eu tenho desde população com população urbana, né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a população e depois eu vou fazer o seguinte, vou selecionar este meu conjunto de dados, vou lá em inserir, vou colocar aqui um mapa coroplético. Então, note, de uma maneira bem rápida, eu consegui plotar aqui um mapa baseado aqui em um determinado índice. Vamos selecionar aqui um outro índice aqui, então. Vou marcar novamente aqui o meu conjunto de dados e vou trazer aqui, por exemplo, um índice relacionado ao produto interno bruto. Vou marcar o meu conjunto de dados e, novamente, eu vou lá em mapa, vou colocar aqui um mapa coroplético. Então, os que estão aqui com a cor mais escura é o que tem um PIB maior, o que estão com as cores mais claras tem um PIB menor. Então, olhando aqui, nós temos que, em primeiro lugar aqui, Brasil, depois aqui seguidos de Argentina e Venezuela com um PIB bem similar. Outra forma que eu tenho é, por exemplo, aqui o Brasil. Então, vou trazer os dados aqui apenas do Brasil. Então, lá em dados, venho aqui em geografia. Ó, eu tenho mais do que um Brasil no mundo, então eu tenho que selecionar. No anterior, ele já identificou automaticamente porque eu tinha outros países. Quando não tem, eu tenho que marcar de qual local é que se refere aquele meu dado. E eu tenho aqui, por exemplo, as subdivisões. Então, subdivisões vai me trazer os estados que eu tenho aqui dentro de Santa Catarina. Vou marcar aqui os meus estados e vou pedir agora aqui para ele gerar, por exemplo, a população desses estados. Vou marcar esse meu conjunto de dados e novamente vou lá em inserir um mapa do estilo coroplético. Então eu tenho aqui um mapa onde eu consigo identificar quais são os estados aqui que têm uma quantidade maior de habitantes do que outros. Em conclusão, o tipo de dado geográfico no Excel é uma ferramenta versátil para trabalhar com dados relacionados a locais. Ele permite obter informações detalhadas, realizar análises geográficas avançadas e criar visualizações ricas sem sair do Excel, seja para análise de mercado, planejamento logístico ou estudos acadêmicos. O tipo de dado geográfico oferece uma maneira eficiente de enriquecer suas planilhas com informações geográficas relevantes.